Fala aí, galera, como estamos? Galera, acabou para o senhor Adenor. Fim da era Tite no Flamengo, que estava sendo duramente criticado pela torcida do Flamengo faz tempo, né? E de uns tempos para cá, nesse último mês, podemos dizer assim, estava sendo duramente criticado também pela imprensa esportiva, que lá no começo, quando ele chegou, achou que foi uma boa contratação. Fim da linha para o Tite, após a vitória de ontem no Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Jogo ruim, jogo difícil para o Flamengo. Venceu a partida com um gol praticamente no último lance, com um gol do Gerson. E alguma parcela da torcida que estava lá no Maracanã xingando e hostilizando o Tite. E, velho, o trabalho foi muito ruim. O trabalho foi muito abaixo da média, se for pegar o tudo. Eu mesmo achava que o Tite ia fazer um trabalho minimamente razoável no comando do Flamengo. Pela experiência que ele tem, né? Campeão aí de torneios relevantes, lá atrás com o Grêmio, Copa do Brasil, depois foi campeão de inúmeros títulos com o Corinthians, que foi o auge da carreira dele, né? E com a seleção brasileira, o que mais importa não ganhou, que é Copa do Mundo. Mas sobrava nas eliminatórias e ganhou aí, se não me engano, uma Copa América, né? Fez um trabalho mediano na seleção brasileira. Só que o que mais se esperava, que era a Copa do Mundo, não ganhou. No Flamengo, eu esperava que dava para fazer melhor, cara. Tem um elenco top, tá certo. Teve um monte de lesão que atrapalhou, mas, cara, é o que eu disse nos últimos vídeos que eu trouxe aqui para falar de Flamengo do Tite. É uma Ferrari de última geração, de última tecnologia, com um piloto que não dá conta de pilotar. Independente se tem um monte de jogador lesionado. O time titular do Flamengo é um baita time, o time reserva é um bom time e a terceira opção ainda tem bons jogadores. Era para fazer render melhor. Agora, tá equivocado quem pensa que o Tite ia fazer o Flamengo jogar de uma forma exuberante. Porque muito torcedor do Flamengo ainda tá enraizado e tá com a mentalidade, tá com a cabeça lá em 2019, com aquele super Flamengo, que teve como comandante o Jorge Jesus, que também teve uma seleção para poder treinar, uma seleção em mãos, que teve mais títulos do que derrotas, mas foi uma passagem muito curta. Cara, aquilo lá acontece de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30 anos. O problema do torcedor flamenguista é que normalizou 2019, acha que aquilo lá é o normal, e não é. Não só para o Flamengo, mas para qualquer time do Brasil e do mundo, cara. Real Madrid não é assim, o Barcelona não é assim, o Bayern não é assim, o Manchester City não é assim, o auge do Manchester United não foi assim, e todos os grandes clubes aí. Não existe isso de ser o normal, ganhar todo o campeonato que você for disputar. Disputa 6 campeonatos, ganha 5, disputa 6, ganha 4. Não é assim. Quanto à parte do Tite, para voltar ao assunto, para não fugir muito, cara, já estava desgastado. Tava falando que tinha aí problema de saúde, que realmente teve, né? No jogo lá da Bolívia, contra o Bolívar, na Libertadores. Se não me engano, teve aí arritmia cardíaca. Então, é melhor deixar de lado, entregar o cargo ou fazer ali um acerto entre ambas as partes e cuidar da saúde. E o futebol que interessa não rendeu, cara. Nesse ano, perdeu para o Palestino na Libertadores, perdeu para o Bolívar, ganhou só o Campeonato Carioca. Tem clássico que não vai bem e perde para o adversário, que teoricamente era para o Flamengo ganhar e não ganha. Entendeu? Eu cansei de falar aqui, olha, não esperem um baita resultado e um bom trabalho do Tite mata-mata, que não é a especialidade da casa. O Tite é regularidade. Ganhou o Brasileiro de 2011 com o Corinthians, ganhou o Brasileiro de 2015 com o Corinthians, sobrava na Copa América, que é Copa América não, na eliminatória, que são pontos corridos. Tá aí com um jogo a menos no Brasileirão, com 6 ou 8 pontos de diferença para o líder, Botafogo, um pouco mais, um pouco menos, eu não sei exatamente. Ainda dá, matematicamente dá. Só que o trabalho é muito ruim, cara. Muito ruim. Um time moroso, um time que a especialidade do Tite nem assim está se sobressaindo, que é a defesa, tomando um monte de gol besta, de contra-ataque. E o ataque, meu amigo, o ataque é sofrível.
É um parto para conseguir chegar e invadir a área adversária. Defensivamente, tomam uma variada de gols de bola parada. Bola nas costas dos dois zagueiros. Não tem um goleiro fixo titular que passa confiança. Ora é o Matheus não sei das quantas, ora é o Rossi, cada hora é um. E o principal, que eu acho que foi a gota d'água para a torcida. A gota d'água para a torcida foi, além da eliminação da Libertadores, que muita gente dava como o Flamengo classificado já para a semifinal contra o Peñarol, que claro e evidentemente é um time pior do que o Flamengo, e dentre esses aí que passou e está na semifinal, é o pior. É o pior. É o mais antijogo dessa Libertadores. É o Peñarol. O Peñarol desse ano é o Boca do ano passado. Entendeu? Tenta fazer um gol de bola parada, tenta fazer um gol ali de contra-ataque e defende o resto. O resto é só defender. E o Flamengo perdeu a vaga para esse time, que é horrível, horroroso. A gota d'água do Tite com a torcida, que é o principal cliente do clube, o principal ativo do clube, ele perdeu o torcedor. O Tite perdeu o apoio da torcida. Não só com a eliminação, mas pela coisa que ele falou. E não teve ali culhão de manter e bancar. Que foi o quê? Na entrevista coletiva, pós-jogo no Maracanã contra o Peñarol, ele falou: a gente vai atacar e a gente vai marcar um gol. Podem me cobrar. Veio o jogo da volta, o jogo foi 0-0, e se não me engano o paparazzi, o rubro-negro, foi perguntar a ele: e o gol que você prometeu? Aí ele desmentiu, ele não bancou aquilo que ele falou. Um cara que se diz tão certo, tão correto, tão justo, não bancou aquilo que ele disse, que ele falou. Não honrou e não bancou aquilo que ele disse. E para você falar uma coisa dessa, para uma torcida que já está pé da vida com você, pé da vida com o time dele, pé da vida com a diretoria dele, você falar que vai prometer um gol, o gol não acontece, e depois você desmente a coisa que você mesmo falou, você já estava com a mínima torcida ao seu lado. Aí você fala uma coisa dessa, você perde o resto da torcida que estava com você, e já era quase ninguém. Aí desmentiu, falou que não prometeu e sim projetou. Aí, meu irmão, foi o maior tiro do pé do Tite nessa passagem pelo Flamengo. Passagem horrorosa, que só teve um campeonato carioca, que se esperava muito mais, né? Copa do Brasil está em aberto agora, com o Felipe Luiz como interino. Acho que dá para buscar o título da Copa do Brasil. E no Brasileiro, acho que está mais complicado, porque para mim vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Mas se os ares mudarem ali no Flamengo, se a galera comprar a ideia do interino Felipe Luiz, se os ânimos mudarem e for um ambiente alegre, coisa que muita gente falou que não era no Flamengo, eu acho que dá para, quem sabe, se Botafogo e Palmeiras derrapar nesse final, inclusive os dois têm um confronto direto, quem sabe não periga aí do Flamengo bisbilhotar e conseguir tirar esse título dos dois, que para mim agora está entre os dois, mas possivelmente, depender do andar da carruagem, dá para sobrar para o Flamengo, né? E Copa do Brasil, acho que agora, com essa mudança de treinador, agora o Flamengo, pelo menos na minha opinião, hoje é o favorito. Só por causa disso. Não por causa do elenco que tem à disposição, por causa que tem muita gente lesionada, e não por causa de ser quem é. Por causa da mudança de ambiente. Isso conta bastante. E por quê? O Galo, que está do outro lado da chave, tem Libertadores, vai priorizar Libertadores. O Vasco ainda não está 100% salvo do rebaixamento. E o Corinthians, idem, mesma coisa. Então, por causa disso, dessa mudança de treinador, dessa possível mudança de ambiente para melhor, pode ser que o Flamengo vença essa Copa do Brasil, que para mim, até o Tite ser demitido, não era o principal candidato, na minha visão, a ser campeão da Copa do Brasil. Mas essa é só minha opinião, quero aqui saber da sua. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, beleza? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.